Oi, oitavo ano, tudo bem? Vamos aí dar continuidade às nossas aulas. A gente começa a ver hoje já o caderno 2, tá? Aí vocês percebam que tem uma pequena mudança, tá? A gente estava falando um pouquinho lá sobre biologia, a gente estava falando sobre o corpo humano, né? Parte de reprodução. E agora nesse caderno 2 a gente começa a ver uma coisa um pouco diferente, que é o universo. Lembram aí que vocês já viram esse assunto, né, de universo em outros anos, então vai ficar até mais fácil para vocês fazerem essa praticamente uma revisão do que vocês já sabem e começar a entender um pouquinho mais aí sobre outros assuntos, tá? Então a gente começa a falar um pouquinho sobre o universo e a aula de hoje especificamente a gente vai falar sobre a Lua. A Lua e as interações que eu tenho da Lua com a Terra, tá? Então a gente vê um pouquinho de características aí da Lua e qual é essa interação que a gente tem da Lua com o planeta Terra, certo? Então vamos lá. As primeiras características aí, né, que a gente tem que ver sobre a Lua, vamos lá. O único satélite natural da Terra, tá? Então, quando eu estou falando aí da Lua, vai ser o único satélite natural, ou seja, a Terra só tem um satélite natural, certo? Enquanto eu tenho outros planetas aí que possuem mais de um e outros planetas que não possuem nenhum satélite. A Lua, ela não possui uma luz própria, então quando a gente vê a Lua, por exemplo, iluminada, a gente está vendo o reflexo, né, do Sol ali na Lua, então ela não possui essa luz própria. É um corpo celeste rochoso, então na constituição, a constituição ali da Lua é considerado rochoso porque a gente não tem aquela formação de gases, tá? Então sua constituição são de rochas. E a origem, até hoje, ela é desconhecida, só que eu tenho aí algumas hipóteses, tá? Então provavelmente surgiu a partir de fragmentos da Terra com outro corpo celeste. Aí eu quero que vocês prestem atenção nesse gifzinho, tá? Então, o que eu consigo observar aqui? Percebam que eu tenho um corpo celeste que se choca ao planeta Terra. Isso daqui eu estou falando lá no começo, né, gente? Não havia vida, não havia nada. Então, eu tenho mais ou menos aí um corpo celeste, mais ou menos do tamanho de Marte, que se choca com a Terra. E esse choque faz o seguinte, percebam que quando eu tenho aqui o choque, calma aí bem aqui agora, quando eu tenho esse choque, percebam que esse corpo celeste, ele se fragmentou todo, só que ele levou pedaço aqui do planeta Terra, tá? Então, quando eu tenho o choque desse corpo celeste com o planeta Terra, eu tenho aí a fragmentação tanto desse corpo celeste quanto pedaço da Terra, tá? Então, o que eu tenho agora, ó, são fragmentos. E esse fragmento, ao longo dos anos, começam o quê? A solidificar. Então, depois desse choque, eu tenho essa solidificação desses fragmentos, tanto desse corpo celeste desconhecido como um pedaço da Terra, e eu tenho a constituição aí da Lua, tá? E por causa do campo gravitacional, eu tenho essa Lua que começa a fazer o quê? A orbitar o planeta Terra, certo? Então, essa é a hipótese que hoje a gente tem aí mais aceita sobre a formação aí da Lua. Então, o ser humano ele sempre teve essa necessidade de saber, né? De saber o quê? De saber da origem de todas as coisas, tá? Então, em meados lá de 1969, a gente teve uma exploração, um programa chamado de Apollo 11, essa exploração pela NASA, e o objetivo dessa exploração era o quê? Obter informações sobre a atmosfera e a superfície da Lua, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esses 3 homens que conseguiram, então, ir nesse programa para obter essas informações sobre a superfície da Lua. Lógico, né, que a gente tem algumas teorias também, que algumas pessoas não vão acreditar que isso aconteceu, mas cientificamente foi provado que sim, tá? E o que sabemos hoje da Lua, gente? Ó, a Lua possui uma atmosfera muito rarefeita. O que isso significa? Que
ou alguns livros vocês vão poder ver que nem considera que a Lua possui o quê? Uma atmosfera. Por quê? A Lua, ela tem uma atmosfera muito rarefeita. Lembra que rarefeito, quando a gente fala de rarefeito, é que vai se tornando raro, tá? A presença de gases ali é muito pouco. E a gente tem uns gases também muito incomum, por exemplo, o sódio, o potássio, que é incomum em outras atmosferas, tá? Então, eu posso afirmar que a Lua ela tem essa atmosfera rarefeita. E também, através de amostras, né? Amostras da superfície da Lua, eu tenho aí a constatação que a constituição da Lua ela é bem parecida com algumas das constituições de rochas aqui da Terra. Por isso que eu tenho aquela teoria lá, aquela fragmentação de um corpo celeste batendo na Terra, parte da constituição desse corpo celeste, parte da constituição da Terra, tá? Então, a teoria ela é baseada nisso, por causa dessa constituição, então desses elementos químicos que eu encontro na superfície de lá e na superfície daqui, certo? E essa superfície irregular, então presta atenção aí no desenho, ó. Quando você vê uma figura da Lua, percebam aqui que eu vejo crateras, certo? Essas crateras são o quê? São choques, normalmente, que eu tenho de alguns corpos celestes que ainda se chocam aí na Lua. Por quê? Por não possuir a presença da atmosfera. Lembra que a atmosfera ela serve também como uma proteção daquele corpo celeste. Como a Lua ela tem uma atmosfera muito rarefeita, acaba tendo muitos choques, tá, de corpo celeste, por isso que eu tenho aqui várias crateras aqui e essa superfície mais irregular aí na Lua. Falando um pouquinho ainda do programa, né, Apolo 11. Aí o livro faz uma menção especial aos trajes, tá? Então, eram trajes especiais que possibilitaram, como vocês podem ver aí, né, a adaptação do corpo humano à atmosfera lunar. Então, para quê? Por que que tem que ter todo esse equipamento, essa roupa diferenciada, tá? Essa roupa ela faz a proteção dos raios solares, ela vai regular a temperatura do corpo humano, tá? Então eu preciso dessa regulação porque eu tenho uma diferença de temperatura grande. Impede as consequências do vácuo, tá? Então o vácuo lembra aquele local onde a gente não teria nada. Então se a gente não tem nada, a gente não tem a presença também do oxigênio. E a gente sabe que o ser humano precisa de oxigênio para poder respirar. Então se eu não tenho essa presença, e se eu não tivesse esse equipamento todo, ele morreria, certo? Controla a pressão arterial, entre outros, tá? Então essa roupa ela é todo um equipamento para o quê? Para manter a vida realmente do ser humano quando ele esteve na Lua. Essa roupa ela pesa muito, tá, gente? Então naquela época pesava mais ainda. A diferença de peso como é que então o ser humano conseguia vestir um traje aí que tem mais de 50 quilos lá na Lua? Aí eu tenho uma diferença de gravidade. Tem que lembrar que a gravidade aqui na Terra é uma e a gravidade na Lua é outra. Quando eu tenho aqui na Terra uma gravidade de mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, lá na Lua eu tenho uma gravidade que é mais ou menos de 1,66. Então o peso é diferente. O peso que eu tenho aqui na Terra é diferente do peso que eu tenho na Lua. O que a gente tem uma mania errada de pensar é o seguinte: confundir massa com peso, tá? Então, quando você vai à farmácia, por exemplo, a gente tem a mania de falar que eu vou me pesar, tá? Só que você não vai se pesar, você vai conferir o quê? A sua massa corporal, tá? Então, quilograma é uma unidade de medida de quê? De massa. Quando eu estou falando de peso, o peso ele é uma associação da sua massa, tá? Então, dessa sua massa, que é a quantidade de matéria que você tem, com a gravidade. Então, se uma pessoa, por exemplo, pesa 10 quilos aqui na Terra, qual é o peso dela, né? Aí eu vou ter que pegar esse 10 quilos e multiplicar por 9,8. Ou, para facilitar os cálculos, a gente pode até arredondar para 10, por exemplo, tá? 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade na Terra. Então, 10 vezes 10 seria o quê? 100 newtons, que é a unidade de peso, tá? Então, eu tenho essa diferença. Se eu pego essa mesma pessoa com 10 quilos, né? No caso, uma criança,
e ela vai para a Lua, o peso dela vai ser diferente? Vai. A massa vai continuar sendo 10 kg, mas o peso vai ser diferente. Por quê? Agora eu vou pegar a massa dela e multiplicar pela gravidade da Lua, que é 1,66. Então eu pego, vamos arredondar para 2, fica mais fácil para vocês entenderem. Então 2 vezes 10 eu vou ter o quê? 20, tá? 20 newtons, olha a diferença que eu tenho. Então, o peso, ele é bem menor na Lua, por isso que é mais fácil você conseguir vestir todo esse equipamento e conseguir se movimentar na Lua do que se fosse aqui na Terra, tá? É por isso que vocês também, quando começam a ver aqueles vídeos do homem na Lua, você vê que ele pula, né? Ele demora a descer. E que na Terra não, a gente tem a atração da gravidade, quando você pula, você já desce de uma vez. Então tem essa diferença e esse peso ele vai modificar por causa da gravidade. Vamos lá? Quais são as interações que a gente tem, né? Então vou falar um pouquinho dos movimentos aí da Lua, presta atenção no desenho. Eu tenho alguns movimentos que a Lua vai fazer. Qual é o primeiro? É um movimento de rotação. Então, eu tenho aqui a Lua no desenho e ela está fazendo esse movimento de rotação. Professora, o que é o movimento de rotação mesmo? É aquela volta que ela vai dar em torno de quê? De si mesma, tá? Então, essa volta que ela dá em volta do seu próprio eixo é chamada de movimento de rotação. A Lua também vai fazer um movimento de revolução ou de translação em torno da Terra. Então, ao mesmo tempo que ela está dando uma volta ela está dando essa volta em volta do seu próprio eixo, ela também está fazendo o quê? Dando uma volta em torno da Terra, tá? Então, aqui em volta de si, rotação, em volta da Terra é chamado de movimento de translação ou de revolução. E a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que existe uma atração gravitacional aqui entre a Terra e a Lua. E ela está dando uma volta em torno da Terra. Só que a Terra, a gente tem que lembrar que está fazendo o quê? Um movimento em volta do Sol, que é chamado de movimento de translação em torno do Sol. Então, a Lua sempre vai fazer esses 3 movimentos. Em volta de si, seu próprio eixo imaginário, em volta da Terra e junto com a Terra em volta do quê? Em volta do Sol. O que modifica aí é a quantidade de tempo, né? Aqui o movimento de rotação e de translação em volta da Terra é mais ou menos uns 30 dias, né? Um movimento parecido. E em volta do Sol a gente sabe aí que dá 365 mais umas 6 horas, certo? Aí o que eu quero mostrar para vocês nessa imagem é o seguinte, ó, a gente consegue ver a incidência aí do Sol, né? Tá vendo a incidência do Sol? Por isso que a gente começa a ver, ó, a Lua em diferentes o quê? Que a gente chama de diferentes fases. Quais que seriam essas diferentes fases? Dependendo da iluminação que a gente tem aqui na Lua. Lembra que a Lua ela não tem uma luz própria, tá? Então ela está refletindo o quê? A luz do Sol. Aí eu peguei meu planeta aqui em 2 hemisférios, tá? Então enquanto um lado do hemisfério está sendo iluminado, aí a gente vai ver a Lua em diferentes fases, porque tem fase do mês que ela vai estar totalmente iluminada, mas tem fases que ela vai estar aqui por trás, que ela vai ter uma sombra aqui da Terra, então ela não vai estar iluminada. O movimento de rotação e o movimento de revolução, ele dura mais ou menos o mesmo tempo, eles têm uma sincronia. Então eu posso afirmar que eu sempre vejo a mesma face da Lua, tá? Então, eu sempre estou vendo a mesma face da Lua e eu estou vendo em diferentes fases, que é de diferentes tipos de iluminação que a gente vai ter. E isso aqui a gente consegue observar o movimento de translação, que aí a Lua está fazendo junto com o planeta Terra, tá? Em volta do Sol, movimento de translação que dura aí 365 dias, 6 horas, certo? Ó, então, os dois ao mesmo tempo, dando aí uma volta completa em torno do Sol, tá? Lembrando que ela está fazendo também um movimento de revolução e um movimento de rotação ao mesmo tempo.
Aí a gente tem algumas influências da Lua aqui no planeta Terra. Então, a Lua, ela está em órbita aqui, né? Ela está fazendo esse movimento em volta da Terra por causa do campo gravitacional da Terra. Então, a Terra, ela tem um campo gravitacional que está atraindo a Lua, só que a Lua, ela também tem um campo gravitacional que faz uma atração na Terra. A diferença é o seguinte, que a atração aqui, né, que é do planeta Terra, que é um corpo bem maior, que tem uma massa maior, a atração é maior. Por isso que a Lua que está orbitando a Terra. Aqui, a Lua faz uma atração também na Terra? Sim, faz uma atração também. Só que isso é observado na parte aqui da hidrosfera, que são aqui os mares, os oceanos, tá? Porque a parte sólida a gente não consegue ver a influência dessa gravidade, do campo gravitacional. Então, como funciona essa atração aí? É o que a gente chama de maré alta e maré baixa, tá? Então, quando eu tenho um alinhamento aqui da Lua, que essa Lua ela fica em total alinhamento aqui com o planeta Terra, eu tenho essa atração gravitacional. Então, faz com que essa atração gravitacional puxa, vamos dizer assim, o quê? A parte aqui do planeta Terra, só que é sentido onde? Só aqui na hidrosfera. Quando eu tenho essa atração, aí eu causo um fenômeno que a gente chama de maré alta, tá? E do lado contrário aqui, ó, no outro hemisfério, aí vai ser o quê? Maré baixa, tá? Por quê? Porque eu tenho esse alinhamento aqui. Então, enquanto no hemisfério eu tenho maré alta, no outro hemisfério eu vou ter a maré baixa. Isso daqui, quando a Lua estiver aqui, vai acontecer ao contrário, né? Aqui vai ser a maré alta e aqui vai ser a maré baixa. Certo, gente? Então, eu tenho essa interação aí da Lua com a parte da hidrosfera e do planeta e alterações das marés. E o que a gente consegue observar aqui, ó, são as fases que a gente vai falar um pouquinho melhor, tá? Então, essas fases da Lua a gente consegue observar por quê mesmo? Por causa da iluminação do Sol na Lua, tá? Então, vocês conseguem observar que a gente tem aí 4 tipos de fases da Lua e a gente tem as fases intermediárias. Então, a gente tem Lua nova, a gente tem Lua crescente, a gente tem Lua minguante e a gente tem a Lua cheia. A Lua nova é quando a gente tem a ausência aqui da iluminação. Praticamente são aqueles dias que a gente não consegue ver a Lua no céu, tá? Ou você consegue ver apenas uma umbra. Depois, eu começo a minha iluminação. Olha só, tenho uma Lua minguante, tá? E assim eu tenho por diante, assim por diante. Ó, eu tenho esses daqui, que aí vai ser chamados de fases intermediárias da Lua, até eu ter uma Lua que é chamada de Lua cheia, depois eu vou ter a Lua crescente e depois a Lua de novo, que a gente não consegue observar a iluminação dela, certo? A gente vai falar um pouquinho melhor na próxima aula. Gente, então agora é a vez de vocês, né? Vocês vão fazer a atividade aí do parada obrigatória, essas páginas aí, 6, 7, 9 e 11 do livro, tá? Se tiver alguma dúvida, manda aí essa dúvida pro meu e-mail e até a próxima.